Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. 7h20, vamos nessa, Donizete, começar o nosso bate-papo, dizendo que o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente Lula estiveram juntos no Rio de Janeiro ontem para inaugurar mais uma universidade, né? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, vice-Ceará. Diz, olha, Matheus, o Lula é candidato, sinaliza que vai disputar. Agora, ele pode estar querendo não perder o espaço da mídia. E o jeito que ele está fazendo com o Camilo é o Camilo para cima e para baixo. Você já notou isso, Matheus? Verdade, Donizete, verdade. Sexta-feira, o Camilo estava em rede nacional de rádio e TV. Ontem, o Camilo estava com ele no Rio de Janeiro, em Campo de Goytacás. Aí o Camilo entregou um novo campus e ainda lá fez um discurso anunciando o restaurante universitário. E o Camilo e o Lula em dobradinha. Tá com cheiro de que o Camilo é candidato a presidente, viu, Matheus? Se o Lula não for, por causa da idade, eu tô achando, sei você. Verdade, viu, Donizete? Tá parecendo, né? Mas ele nega. O candidato é o Lula. Vamos ouvir o Lula e o Camilo falando lá no Rio de Janeiro ontem, vamos? Vamos lá, vamos começar pelo presidente que criticou a elite, Donizete. Subiu no palanque, vamos ouvir. É importante vocês lembrarem, esse país foi o último a acabar com a escravidão, foi o último a fazer a independência, acho que foi o último do voto da mulher e foi o último a ter uma universidade federal. O último. Eu conto sempre uma história para todo mundo lembrar. O Brasil só foi ter a sua primeira universidade federal em 1920, 420 anos depois da descoberta. O Peru teve a primeira em 1554. Significa o quê? Significa que a elite que ocupou esse país a partir de Portugal só imaginava que a gente fosse indígena, negro e trabalhador cortador de cana. Não imaginava que a gente fosse ter outra coisa nesse país. Eu acho que a elite brasileira deveria ter vergonha. Deveria se olhar no espelho e ter vergonha. Porque precisou um torneiro mecânico, sem diploma universitário, governar esse país para ser o presidente que mais fez universidade na história desse país. Eita, Donizete. Vai, candidato. Não, é. É isso aí, bora lá, vamos ouvir. Camilo falou? Falou, vamos ouvir um trecho do Camilo. E o presidente Lula me pediu para explanar o que são esses atos que nós viemos fazer aqui hoje, que o presidente Lula veio fazer. Primeiro, inaugurar esse prédio, inaugurar esse novo campus, que era conhecido como Terra Prometida. Por tanto tempo que os estudantes e professores sonharam com esse campus. Campus que tem 2 blocos, um sala, um laboratório, que é melhor e vai ter a partir de hoje, que acabamos de assinar, que foi a primeira ação, foi a quadra poliesportiva com o polo cultural multiuso do campo de Goytacás, dando a ordem de serviço, autorização para a ordem de serviço aqui pelo reitor, como também do Centro Cultural Multiuso, do campo Santo Antônio de Pádua, também no campo da Universidade Fluminense. Portanto, essa foi a segunda ação que nós anunciamos aqui hoje. É isso, Donizete. Tá pesado, Matheus, pesado. A universidade vive uma crise mundial muito grande. Nos Estados Unidos, o Donald Trump congelou 2 bilhões de dólares de fundos da Harvard, a mais prestigiada universidade do mundo, porque ele fica perseguindo as universidades. Ele piscou, ele arregou, é um arregão. E ele está criando uma recessão mundial. Ele está decidindo hoje não mais taxar carro. Ele está perdidinho, viu, Matheus?
E no Brasil, a gente também vive essa crise, porque essa recessão mundial afeta. A inflação no mês de março foi muito alta, Matheus. O Lula tenta, com essas entregas, garantir o novo mandato para ele ou para o candidato dele, que seria o Camilo. Já que o Haddad sumiu, né? Você anotou isso? Verdade, Donizete. O que aconteceu com o Haddad? Economia ruim, né? Vamos ver o próximo assunto aí, Matheus. Bora mudar de assunto, Donizete. 7 horas e 25 minutos e é o seguinte. Conseguiram as assinaturas necessárias para a urgência da anistia, Donizete. Como é que o governo vai se sair disso, hein? Sei não, Matheus. Olha, Matheus, a coisa tá tão feia no Congresso. O senador Alexandre Jordano, ninguém nem sabe quem é, né, Matheus? Você sabe onde ele é? De onde é que ele é? São Paulo. Ele fez uma estrada de 3 milhões de reais que beneficia, sabe a quê? Ao hotel dele em Morungaba. Tem cada coisa. Aí a assinatura. Nós demos de primeira mão. Bota aí, eu te disse. Eu te disse. Já sei. Ah, mas eu te Quais são os 8 deputados federais de Ceará que assinaram? Diga aí. AJ Albuquerque, André Fernandes, Danilo Forte, Daiane Bittencourt, Doutor Jaziel, Luiz Gastão, Matheus Noronha e Moses Rodrigues. O presidente Lula, Matheus, vetou a escolha de Moses Rodrigues para o Ministério das Comunicações. Eu tinha dito aqui, você se lembra? Lembro sim. Aí o que é que acontece? O Lula queria Pedro Lux Fernandes para ser ministro. Ele não quer sair da liderança, porque a liderança ia gerar briga. Aí o nome que surgiu para ser ministro é do Moses Rodrigues. Mas o fato do Moses Rodrigues ter assinado o projeto que garante a tramitação com urgência do projeto de lei de anistia, aí o Lula vetou o Moses. Você acredita nisso? É, Donizete, difícil. Aí o Lula também está reclamando, porque desses 8, só no Ceará, desses 8, quantos são de partidos que apoiam o governo dele? Donizete, muitos, viu? Muitos partidos. Vou pedir só para você me ajudar aqui, enquanto eu leio uma nota que eu acabei de receber. Você pode me ajudar aí, para a gente saber quantos partidos? 145 das 267 assinaturas são do Partido da Base, né? Aí, Danilo, Daiane, Luiz Gastão e Moses, 4 são da base. O AJ, que também é da base ali, a base 5. Aí só que assinou dos 8, só 3 do PL, que são do PL, não é da base. Dos outros 5, sim. Certo? Certo. Aí, nessa anistia, os deputados soltaram uma nota, os 8 que assinaram. Lê o trecho da nota aí, Matheus. Você já recebeu? Acabei de receber, e quando você estava falando, era justamente isso que eu estava vendo aqui. Vamos lá, diz assim a nota. Os deputados federais do Ceará, abaixo assinados, manifestam repúdio à coluna do Walter George, publicada neste domingo no jornal O Povo, que de forma irresponsável e leviana insinua que parlamentares cearenses assinaram um requerimento de urgência sob influência de belas jovens nos corredores de Brasília. A afirmação é desrespeitosa e ofensiva, especialmente à deputada Daiane Bittencourt, uma mulher honrada que cumpre seu mandato com seriedade. Estamos tratando da urgência de tramitação de uma proposta e não do mérito, que será debatido com responsabilidade. Lamentamos que o colunista tenha optado pelo caminho da insinuação rasteira,
talvez motivado por disputas políticas locais ou pela polarização que tanto prejudica o debate público e o avanço do país. Seguiremos firmes com independência e compromisso com o povo cearense, e assinam a nota a J. Albuquerque, Danilo Forte, Daiane Bittencourt, doutor Jaziel, doutora Silvana, Luiz Gastão, Matheus Noronha e Moses Rodrigues. Pesada a nota, né, Matheus? Verdade. Agora também a comparação do meu amigo Walter foi muito rasteira mesmo. Dizer que os deputados assinaram porque tinha menina bonita. Isso é a prática, quem não conhece Brasília. Não é só menina e rapaz. São jovens que ganham dinheiro para conseguir assinatura. Isso não quer dizer nada. O governo está trabalhando para tirar, já conseguiu tirar 2 assinaturas. O líder do PL, Sócio Cavalcante, ligou para o Hugo Mota, que está viajando para o exterior, pedindo desculpa, porque só ia apresentar depois do dia 24, mas apresentou antes. Os líderes ainda não disseram que vão pautar, e a crise no Congresso está paralisado, né? O país entrando numa recessão por causa das loucuras do Trump, e aqui a gente discutindo anistia para quem fez uma bagunça geral no país. Próximo assunto, Matheus. Para a gente encerrar esse bloco, Donizete, bora falar sobre a saúde do ex-presidente Bolsonaro? Ele vai passar foi operado, 12 horas durou a cirurgia, restauraram o intestino dele, mas ele está bem, está na UTI, mas está bem, né, Matheus? Vamos ouvir o médico que operou ele? Vamos lá, vamos ouvir um dos médicos da equipe que participaram ali daquela cirurgia, Donizete. É o doutor Leandro Ekenik. Bora ouvir. É um procedimento muito complexo. E agora, nos cuidados pós-operatórios, quando há um procedimento muito prolongado como esse, o organismo do paciente acaba tendo uma resposta inflamatória muito importante, fica muito inflamado. E isso pode ocorrer no pós-operatório, é comum, é normal, e isso pode levar a uma série de intercorrências no pós-operatório. Tá? Que intercorrências são essas? Aumenta o risco de algumas infecções, né? Aumenta o risco de precisar de medicamentos para controlar a pressão, né? O organismo fica muito inflamado e os vasos dilatam, então ele precisa de uma série de medidas específicas. Há um aumento do risco de trombose, né? Problemas de coagulação do sangue, né? Quando uma cirurgia muito prolongada como essa, o pulmão também a gente acaba tendo um cuidado específico, porque muitas vezes a parte mais basal do pulmão pode colabar. Então, são uma série de coisas, de intercorrências que podem acontecer, que agora todas as medidas preventivas serão tomadas, né? Por isso que ele encontra-se na UTI nesse momento, e essas medidas preventivas já estão sendo tomadas desde o momento que ele saiu da cirurgia, né? E vai ser um pós-operatório muito delicado e prolongado. Tá prolongado. Ontem já muitos perguntaram, mas ele vai ter alta nessa próxima semana? Não há previsão, né? Porque a gente sabe que o importante é que ele saia 100% recuperado. Então, todos esses cuidados vão ser tomados, né? E no momento, é claro que não há nenhuma previsão de saída da UTI nesse momento. Você pensa que Mateus, o pior é a cirurgia, né? Michele Bolsonaro trocou o médico do presidente. Você notou isso, Fiquei sabendo, sim, que teve um que saiu da equipe. Aí o que saiu disse que ela tinha tirado ele. Até nisso, né, Matheus? E difícil. Ele faz o que ela quer. Claro. Tá? É isso. Vamos tomar um cafezinho caro. Agora, só para dizer que 3 deputados já tiveram pedido de urgência. A Michele conversou com os deputados para continuar esse movimento pela anistia enquanto Bolsonaro estiver em recuperação. Ele tão cedo não volta para fazer política, Matheus. Tão cedo aí 2 semanas ou mais. Né? Donizete, é um pós-operatório bem delicado, viu? A gente pensa que o pior é a cirurgia, mas não é não. Pelo que o médico falou aí, o pós, difícil. Eu acho que vai 1 mês sem... Porque ele ainda está na UTI. Para ter alta da UTI para quarto, de quarto para receber alta. Eu acho Semana Santa toda em recuperação. Ele vai até
Acho que antes de maio ele não volta à política, não. A situação é muito delicada. Essa cirurgia foi muito invasiva. Vamos tomar um cafezinho, Matheus, e a gente Bora, volta vamos já. lá. Combinado. Momento Nero. E aí, Donizete, nós vamos acordar quem nesta terça-feira? Nós vamos acordar quem? Diga aí, Matheus. Quem é que a gente acorda hoje? Diga aí. Nós vamos acordar aquele que continua no cargo em Potiretama, Donizete. Matheus, tu viu, Matheus? Vi, Que sim, coisa senhor. feia, Matheus. É. Vi sim, Coisa feia, né, Matheus? sim. Feia demais. E por unanimidade, Matheus. Uhum. Foi sim. Unanimidade. Por unanimidade. Luan Dantas, vai lá, Tata, acorda ele lá na cadeia. Ele vai continuar governando Potiretama da cadeia. Já pensou que vexame pro Ceará? E o medo imperando. E ele da cadeia dizendo: eu disse a vocês, eu sou poderoso. Ninguém mexe comigo. Eu mato quem eu quero. E continua o prefeito. Você viu as imagens dele dançando? Como é que ele é, Matheus? É. Ofensivo. Pois é. Valente. Vamos lá, Tata, acorda ele. E aí, Donizete, como é que vai ser esse negócio, hein? Eu sei não, tu sabe, Eu também não. Matheus. Sim. Ó, deixa eu te dizer uma coisa. A violência tá ganhando corpo e crescendo. Ontem, o TRE julgou o Luan Dantas. Antes do julgamento, na madrugada de ontem, houve uma operação, você podia até ler aí, lá em Potiretama, para prender o cunhado do Luan, o Thiago Melo. Mas ele conseguiu escapar numa fazenda que ele estava lá. Foi preso uma pessoa com escopeta e armamento. E o preso confessou que o Thiago estava lá, que o Thiago estava com mais 3 homens. Uma milícia. Mas mesmo o Thiago, que é o operacional do crime de Luan Dantas, solto, o TRE julgou e só multou o Luan Dantas. O que é que eu posso dizer do TRE? Vou contar. Bota a minha musiquinha pra mim. Bota a musiquinha antes do TRE, o presidente TRE falando, bota a minha musiquinha. Toma conta dessa vida. Toma conta dessa vida. Entendeu, Bota o Donizete? desembargador falando. Vamos ouvir o desembargador Raimundo Nonato. Então, proclamou o resultado. A Corte, a unanimidade de votos, conheceu do recurso para dar-lhe parcial provimento, a fim de reformar a sentença, no sentido de reconhecer a conduta vedada e as condutas, né? Foram 4, né? As condutas e, consequentemente, fixar a pena de multa no valor de R$ 5.320 para cada conduta. 4 vezes, né? 4 vezes. Né, aos representados Luan Dantas Félix e Solange Melri Holanda Campelo Balbino. Este é, portanto, o resultado. Senhor presidente, soma 21.282 para cada um. Totalizando 21.000 282 para cada um. para né? cada representado aqui. Né? É isso, Donizete. É complicado, não é, Matheus? Demais. Sem comentar. Olha, Matheus, aí o Luan vai continuar governando direto da cadeia, certo? Aí vai ter que ter... O chefe de gabinete vai pedir um dia de visita, ele vai despachar. Enquanto ele está na cadeia, a esposa dele, a Elaine Mello, ela é a prefeita de fato do município. E Potiretama vai virar notícia nacional com a história dessa, né? Você tem alguma dúvida? Nem E as pessoas que temem
por sua vida, que ele mandou matar. Tipo, ele pagou 100 mil para matar o empresário e ex-prefeito Chicadel. Tem que tomar muito cuidado. Zé da Jaguaribara, muito cuidado. Porque agora o Luan Dantas estufou o peito, né? Eu posso, eu mando. É só esperar e contar o dia para ele ser solto. Você não tem dúvida, Matheus? Verdade, Donizete, tá perigando. E quem trabalhou politicamente para ele foi o deputado Leonardo Pinheiro, que é aliado dele, né? Aí ele disse, é meu aliado, não posso abandonar. Tá certo. Agora o cara quer acusar de 11 crimes, 11 assassinatos, 11. Aí quando a violência não é combatida, mesmo ele estando preso, você viu aí que eu lhe mandei, né? O vereador mais votado de Barroquinha, Júnior Magalhães, recebeu 10 tiros da casa dele. Poderia estar morto. Mas ele falou, gravou um vídeo falando da violência em Barroquinha. A violência ganhando corpo, Matheus. O Luan não foi caçado, ganha corpo. Em Barroquinha. Tem como você botar ele aí, Matheus? A gente bota aqui um trecho, bora ouvir. Bom dia, meus amigos. Venho aqui através desse vídeo passar um relato aí a todos os amigos da gente, familiares, que agora por volta de 12h25 sofri um atentado aqui na minha casa da minha irmã, onde 2 elementos armados, encapuzados, chegaram aqui na frente das nossas casas e dispararam 10 tiros. 10 tiros foi o total que a gente contou até agora. A gente não sabe se tem outros tiros que pegou em outros locais, né? Já entramos em contato com as autoridades, a Polícia Militar já esteve presente, está em busca desses elementos. Quero aqui deixar a todos que fiquem tranquilos, que graças a Deus nossos filhos estavam nos quartos, já todo mundo já deitado. Espero eu que não seja motivo de intimidação, por ser um legislativo do município. Espero que uma cidade como a nossa, Barroquinha, uma cidade pacata, que exemplos de outra cidade vizinha. É isso, Donizete, um trecho aí do vídeo. O relato foi publicado nas redes sociais. Pesado. Olha, Matheus, é aquilo que eu falei de Potiretama, agora em Barroquinha. Esse caso tem que ser analisado, tem que ser apurado e encontrado quem é o mandante. Analisado e ver se esse vereador é de oposição, é aliado do prefeito Jaime Veras. Temos que investigar. Aí ele colocando nas redes sociais um atentado de 10 tiros. Era para ter matado ele e a família dele toda, né, Matheus? Com essa quantidade de tiros, viu? Com essa quantidade de tiros, impressionante. Vamos agora voltar ali para Maracanaú, vamos, Matheus? Vamos lá em Maracanaú, Donizete, região metropolitana de Fortaleza, o que é que você me conta? Eu queria que o prefeito Roberto Pessoa tenha recebido aqui muitas reclamações, Matheus, e o prefeito Roberto Pessoa tomasse uma atitude, porque ele é uma administração que todo mundo respeita, ele é um dos prefeitos mais sérios e mais competentes, mas a direção do hospital... Como é o nome do hospital lá de Maracanaú, Matheus? Donizete, o hospital de Maracanaú é Hospital Municipal João Elísio de Holanda. Hospital Municipal. Tá um caos no hospital, tá, prefeito? Tá um caos. Prefeito, tá faltando remédio, tá faltando agulha. Agulha! Se você tem que fazer uma supurar, que dá o nome, tá faltando sutura, agulha. sim. As mulheres, na hora de ter neném, não tem colchão. Como é que chegou esse caos, prefeito? As reclamações contra a diretora Silvana Sátiro só cresce, só aumenta. Não dá não, prefeito. Me perdoe, me desculpe, com todo o carinho que eu tenho ao senhor e respeito, mas já deu. O hospital de Maracanaú é valioso demais, importante demais para a cidade. E está como se estivesse abandonado. Faltando medicamento, faltando colchão, faltando tudo, prefeito. Como o senhor nos escuta todo dia,
eu já espero aqui amanhã avisar que o senhor já tomou providências. Já deu. E a diretora é mandona, viu? Não aceita reclamação, tenta intimidar. Não, ela não foi eleita. Quem foi eleito foi o senhor. Então as reclamações que eu estou recebendo aqui, dezenas, áudio, vídeo, e eu estou com muito cuidado e respeito ao senhor. Já deu. Diga a ela, a diretora, que ela pode passar bem, mas ela, como competente, ela não é, não. Vira a página, Matheus. Donizete, pesado. A questão de saúde aí precisa muito do cuidado. Colocando em risco a vida das pessoas, Matheus. Não tem condição. E uma mulher que quer ter neném não tem colchão, gente. Maracanã não é cidade pobre, não, por falta de organização, de fazer licitação. Não tem colchão, porque tem que ter um colchão específico, né? Não tem. Colocando em risco a vida de novas crianças. E tem uma história lá que é ótima. As filas estavam grandes na emergência. Sabe o que é que ela fez? Para diminuir as filas? Diga aí. Tirou as cadeiras. Meu Deus. Vira a página, Matheus. Donizete, deixa eu chamar a Polícia Federal, porque tem uma operação acontecendo neste exato momento. É a Polícia Federal com apoio da Força... Cai a pauta. Isso. Com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, que deflagrou a Operação Palma, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido com o tráfico internacional de drogas. Adivinha onde, Donizete? No Porto do Mucuripe, aqui em Fortaleza. Eu te disse aí, Matheus, eu te disse. Mas eu te disse. Já sei. Quem foi primeiro que falou que o Porto do Ceará, os portos do Ceará eram o paraíso do crime? Quem foi? Comigo foi ou será? Quem foi? Eu te disse. Já sei. Mas eu te Aí eu ganho disse. musiquinha nova, não ganho depois dessa, Matheus? Pois é, Donizete. Cadê a musiquinha nova? A musiquinha nova, qual delas? Por favor, me diga aí. Calha a boca, mano, eu calar a boca. Donizete, não posso dar isso aqui, é assunto sério, você tem que falar. 5 mandados de prisão, tá, Donizete? Temporária, 8 mandados de busca e apreensão. Os alvos incluem servidores da Companhia Docas do Ceará, é pesado, certo? Funcionários de empresas... Sabia, se ganha $50 mil para um container passar no scanner, quem é que não sabia que tinha gente? Diga aí, vai lá. Vamos lá. Funcionários de empresas terceirizadas que atuam no Porto. Também foi determinado o bloqueio judicial de bens e valores dos investigados, no total aproximado de R$1.400.000, Donizete. Então tá aí, as investigações, né, tiveram início após a apreensão Tem de... funcionários do Porto. Sim. Envolvidos e terceirizados. Exatamente. Qual é o nome da operação, Matheus? Operação Palma. Não. Cocaína dentro dos containers, né? Exatamente. E você já sabia disso? Tem o PECEM também. Tem o Mucuripe. É o paraíso. E o diretor do Porto, você sabe quem é o presidente? Diretor-presidente do Porto do Mucuripe? Você sabe quem é? Quem? Lúcio Ferreira Gomes. Ele deve afastar esses diretores, estão presos, né? E deve falar com a imprensa mais tarde, né? Vamos Ele esperar, é um né? cara engenheiro, isso aí é ruim para a gestão dele. Então ele vai afastar todo mundo e punir, porque é o que a sociedade espera. Próximo assunto, Matheus. Pra gente terminar, Donizete, porque estouramos aqui o tempo com a queda da pauta, mas vamos falar sobre a briga que tem lá em Sobral. Vamos ouvir aí, Sobral está sem ter onde colocar o lixo. E o deputado Moses Rodrigues, que não será mais ministro porque assinou o PL da anistia, falou que é uma perseguição clara do senador Cid Gomes. Olha o que diz Moses Rodrigues, que o Sobral pagava 200, passou a pagar 500. Cid Gomes não aceita a derrota e quer punir o povo de Sobral. Coisa feia, Cid. Bota o moço falando. Quem está dizendo isso sou eu, não. É o Moses. Bota aí. Existe uma liminar que caiu essa semana, onde o consórcio de lixo
no mês de janeiro, cobrou ao município de Sobral um valor de R$560 mil. E no ano de 2023 e no ano de 2024, a média era de R$280 mil. Então, por que aconteceu uma cobrança duplicada no mês de janeiro? Isso foi judicializado, a liminar caiu esse final de semana, a Procuradoria do município já está fazendo o recurso, assim como também solicitou que o consórcio pudesse mandar de forma administrativa as prestações de conta dos últimos meses, o que ainda não aconteceu. E também existe informações que chegaram para mim, e aí o secretário Cid Clay Tavares vai estar conversando com vocês na imprensa, alguns questionamentos quanto à questão do manejo do lixo lá no consórcio, inclusive com penalidades da AMA e também da SEMASSE, que precisam ser apuradas, porque se há crime ambiental dentro, né, lá do consórcio do resíduo sólidos, isso precisa ser investigado. Então, a Prefeitura de Sobral está fazendo todos os enfrentamentos, né? O prefeito Oscar ele foi eleito para poder fazer esses enfrentamentos, encontrar onde é que estão as falhas e, claro, o que está correto continua funcionando, mas o que há algum tipo de dificuldade ou desvirtuamento, é claro que nós vamos fazer o enfrentamento para corrigir. E esse problema, né, onde você tinha um ano de 2023 e 2024 com uma média de 280 mil para que a população de Sobral pudesse pagar por mês e, de repente, quando muda de governo, 24 para 25 no mês de janeiro, passa a se cobrar 560 mil. Então, houve uma liminar que decidiu que era abusiva essa cobrança. Existe também, inclusive, agendado uma agenda para fazer uma conciliação entre o consórcio e a gestão municipal para que se identifique por que houve essa cobrança abusiva referente ao mês de janeiro. Prefeito Adinato Filho. Agora eu desafio ele a dizer que se fosse o Ivo Gomes, ele ia fazer o que ele fez. Desafio ele a dizer, faria não. Só está fazendo que a oposição ganhou em Sobral. Se fosse a Isolda, ele não faria isso. E se fosse a Isolda, ele não dobraria o preço. E ele não deixaria os caminhões de lixo de Sobral na porta do consórcio. Não deixaria. Dá tempo para ele falar, Matheus? Vamos ouvir um trechinho, Donizete. Desde janeiro que a gente está com esse problema junto à Prefeitura de Sobral. Tá? Quando eu digo de janeiro, a competência é janeiro, que o vencimento é fevereiro. E de lá até hoje, 7 horas da manhã, nenhuma procura, nenhum contato por parte da gestão municipal de Sobral para tentar resolver esse problema. E não nos restou outra opção a não ser, infelizmente, a fechar os portões para a Prefeitura de Sobral. Aumenta para 560, prefeito. Aí o senhor quer que o prefeito de Sobral chegue para o prefeito de Forquilha e beije a mão, humilhe, se rasteje, porque você está cumprindo ordem de Cid Gomes, que é seu chefe político. Cid Gomes quer prejudicar Sobral. De novo, perdeu a eleição, aí quer se vingar do povo. Bonito, Cid Gomes, bonito. Eu desafio o meu prefeito, meu amigo Edinardo, a dizer que se fosse a Isolda ou o Ivo, ele teria coragem de fazer o que fez. Mas como é o Oscar, vamos criar o problema para a oposição. Vamos embora, Matheus. Vamos lá, Donizete. Você volta amanhã trazendo mais informação.